que uma característica marcante do falso profeta é que ele não ama o próximo. Ele não ama as pessoas. Ele descarta alguém facilmente. E a Bíblia diz assim, ele até afirma que ama a Deus, mas a Bíblia diz assim, olha, se tu não ama o teu próximo a quem vê, não tem como amar a Deus a quem não vê. A raiva que ele tem de nós não é porque nós estamos aqui no canal, é porque o prazer que ele teve é a pessoa destruída depois que sai. Ele ia fazer nossa parte, vai levando os processos nas costas, né? Às vezes, mas a gente sabe que bem-aventurados sois vós quando forem, né, quando forem perseguidos, né? Por amor de mim, né? Quando vos arrastarem para os tribunais, né? Como fazem alguns apóstolos. Então, são as marcas de Cristo, né? Questionar é liberdade, a serviço da verdade. Não se deixe enganar pela falsa santidade. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Cortes Apologéticos. Esta é mais uma entrevista deste novo quadro que nós criamos para conversar, para ouvir pessoas que já foram membros de alguma seita religiosa e que sentiram o desejo de compartilhar com as outras pessoas aquilo que elas viveram neste ambiente de seita. Mas hoje o nosso convidado, além de ser uma pessoa que já integrou uma seita religiosa, ele conseguiu se libertar e hoje ele é um estudioso. Então, nós vamos falar hoje com o pastor Júnior Magalhães, que, para quem não conhece, é um teólogo, ele tem formação em direito, ele tem formação em história e ele atualmente está incumbido de escrever alguns livros que tratam sobre o assunto de seitas religiosas e, portanto, tem uma contribuição muito positiva para nos entregar hoje. Júnior Magalhães, seja muito bem-vindo ao canal Cortes Apologéticos. Graça e paz, pastor Saulo, Deus abençoe sua vida, sua família e a todos aqueles que estão aqui a nos escutar, né, que seja um momento prazeroso, um momento de paz. Não estamos aqui em nenhum momento para gerar nenhum conflito, não é? Mas para trazer testemunho, né, para trazer uma palavra de encorajamento, para, através de um diálogo, de uma conversa franca, sincera, não é? Transmitir as nossas experiências, né, como uma forma de auxílio para aqueles que assim desejam. Amém. Pastor Júnior, vou te chamar de Júnior, que é como já estou acostumado já há bastante tempo, mas eu gostaria que você inicialmente, para quem não te conhece, exatamente porque o público deste canal é um pouquinho diferente, eu queria que você também fizesse um pouquinho da sua apresentação pessoal, as suas origens, inclusive as suas origens espirituais, a sua família, a sua formação. Você pode fazer isso para a gente? Sim, criança, né, eu nasci num lar católico, né, mas logo bem pequeno, a minha mãe foi convidada para uma denominação evangélica, chamada Igreja Cristã Maranata, e lá ela foi, convidou meu pai, em 1987, acho que janeiro de 87, né, que ele adotou, ele se tornou evangélico, e ele era um católico muito fervoroso, e da renovação carismática, então ele já tinha um lado, né, do pentecostal. Ele migra para a Igreja Maranata e eu fui criado, né, bem pequenininho. Antes eu já ia com minha mãe, depois com minha avó, depois com meu pai. Fui criado dentro da Igreja Cristã Maranata, até que, com o passar do tempo, né, meus pais, infelizmente, se divorciaram e houve muito ensino errado por parte da instituição religiosa, inclusive isso consta no processo judicial, na época do conflito, tá num processo judicial, né, a minha mãe citando a questão da denominação que atrapalhava o casamento, enfim, a situação que passou, né, já, e Deus, graças a Deus, ele lança para trás, o passado para ele não importa mais, mas aquilo mexeu muito comigo. Logo eu entendi que nem tudo era revelação, nem tudo vinha de Deus, e eu busquei estudar, fazer faculdade,
E na época, fazer faculdade, a instituição dizia que era pecado, né? Só os filhos dos grandes da instituição que faziam, né? Escondido, a gente que era baixo clero era ensinado a não estudar. Mas eu fui estudar e estudei direito, e na época meu TCC na Universidade Federal daqui foi sobre direito hebreu, então tive que estudar um pouco de teologia para compreender um pouco a Torá. E aí, após me formar, eu trabalhando na polícia, acabei indo morar no sul do país, aí estudei História, licenciatura, História, bacharelado pela Universidade do Estado do Paraná. Depois disso fui estudar Teologia, meio que escondido, porque lá a teologia é demonizada, né? Em toda seita eles costumam demonizar qualquer estudo que esteja fora dos muros deles, né? Costumam dizer que quando o pasto é ruim, a cerca tem que ser muito alta, né? Porque senão a ovelha sai. Quando você tem um bom pasto, você não está preocupado a ovelha ir lá estudar outra coisa diferente, porque você sabe que ela está recebendo um bom alimento. Mas quando o pasto é ruim, as cercas são altas. E eu estudei Teologia no Instituto Educ, cheguei a fazer pós-graduação em Ciências Criminais, pós-graduação em Teologia Sistemática e História das Religiões, até que eu saí da Igreja Cristã Maranata, né? Auxiliei no início, né, na formação ali da Igreja Reformada, ali ligada ao pastor Anchieta, que é daquele grande número de irmãos que na época se desmembraram da Maranata. Mas antes já havia outros movimentos anteriores que havia se desligado, pessoas como a Igreja Siló, né, também saiu desse grupo da Maranata. Teve também o pessoal da Igreja Evangélica Renovados em Cristo, Igreja Avivalista, a Reformada Avivalista, né, que eu citei do Anchieta, que depois também houveram algumas mudanças lá. Mas eu estava na Assembleia de Deus, onde eu estudei teologia, né, uma teologia de caráter arminiano e pentecostal, e cheguei a estar pastor em uma das 3 grandes convenções da Assembleia de Deus, até que eu recentemente não me desliguei da ordem, continuo mantendo a comunhão com os pastores, mas resolvi congregar, sentar no banco e congregar na igreja presbiteriana, por meus filhos, né, desejarem. Eu e minha esposa temos 5 filhos, né, e por sentir que aquele conjunto de conhecimento, né, bíblico estava não igual, mas próximo daquilo que eu acredito. E aí senti paz e estou ali 1 ano e meio, né? E é isso. Ok, Júnior, muito obrigado. Achei interessante, você falou da pós em teologia sistemática, eu também estou fazendo uma agora exatamente em teologia sistemática. Mas, então, Júnior, vamos lá. Primeira pergunta, como o nosso tema neste canal são as seitas religiosas, para que a gente possa começar a nossa conversa, você pode, então, para as pessoas que não estudam teologia, para as pessoas que não conhecem exatamente, não sabem diferenciar o que é uma seita do que é uma igreja cristã, e muitas pessoas, inclusive, fazem menção, olha, a igreja primitiva também foi chamada de seita. Você pode, então, de um modo didático até, trazer essa primeira explicação sobre o que seria uma seita religiosa para nós e também para os nossos espectadores? Sim, uma seita, ela tem algumas características. Você pode mudar de placa, mas ela é impressionante, né? Elas possuem as mesmas características, que não é da igreja primitiva. Isso pode ter certeza que não é da igreja primitiva. Claro que o termo seita, ele é usado, às vezes, de maneira pejorativa, né? Eu tenho um conhecimento da Bíblia, aí o outro irmão tem uma divergência, né? Acerca de algo que é secundário, que não diz respeito à salvação, que não é tão importante, e aí algo relacionado a usos e costumes, como já havia da igreja primitiva, essas coisas já haviam, a gente lê a Bíblia e já vê que havia algumas discordâncias. Mas essas discordâncias, elas são naturais e normais quando elas não geram uma espécie de segregação. Então, toda seita religiosa,
ela primeiro se coloca como uma portadora de uma verdade exclusiva. Eles são exclusivistas. Então, assim, só eles têm o conhecimento de algo, e este conhecimento, normalmente numa seita, deriva de uma fonte, e que essa fonte não é bíblica, ela não está na palavra de Deus, é uma fonte que se coloca como um mediador, ele toma o lugar do Espírito Santo, e ele se coloca como um mediador entre Deus e a igreja. Então, tem uma figura de algum apóstolo, de algum grande pastor, de alguma liderança carismática que se coloca como mediador. Ele, ao invés do Espírito Santo ser o mediador, né, passa a ser aquele homem, ele passa a ser o portador, ele passa a ser o homem cheio do Espírito Santo, que recebe informações de eternidade, que recebeu algum nível de doutrina que não está na Bíblia. E aí são várias e várias seitas, aí a gente tem CCB, tem o próprio Adventismo, que a gente pode considerar assim, porque há uma outra fonte que não está na Bíblia, aí a gente vai encontrar a própria Maranata, Testemunho de Jeová, e um outro detalhe é que as seitas, né, de uma maneira geral, além de ter esse caráter exclusivista, de serem portadores de algo que ninguém mais tem, eles têm algum tipo de fonte, não é, que não está nas escrituras. Né? Você tem uma liderança, às vezes essa liderança ela é a própria fonte, não é? E às vezes essa liderança diz ter recebido a fonte de algum anjo ou de alguma aparição que nós precisamos questionar. E a Bíblia manda que a gente questione. É bem interessante. Quiser fazer uma distinção clara, didática, numa denominação, numa religião, numa igreja, assim como você quiser mencionar, as pessoas vão começar dizendo o seguinte: assim diz a palavra do Senhor, e vai ler o texto bíblico. Numa seita, a coisa é meio diferente, o Senhor nos revelou. Então, assim, há uma diferença entre eu pegar a Bíblia e dizer assim, olha, aqui na palavra está escrito isso, isso e isso, e eu dizer assim, olha, um anjo apareceu, Deus me falou, né? Nós estávamos reunidos e tivemos ali uma visão. Então, o falso profeta, ele sempre vai atuar dentro de seitas, porque a seita ela vai retirar do Espírito Santo essa questão de mediador, em tese, né? E eles vão subtrair isso, e a honra e a glória que deve ser dada a Deus passa a ser dado àquela liderança. Ele não coloca dessa forma, mas ele criou um Deus que legitima aquela liderança a ser o mediador entre Deus e os homens. Às vezes, para alguns pode parecer ser difícil compreender, mas basta a gente ir lendo a Bíblia, principalmente as epístolas, que é algo que as seitas correm. Seita tem pavor de epístola. Seita, ela evita ler epístola. Ela vai pegar o texto do Velho Testamento, ela vai atribuir significados diferentes. Ela vai pegar um texto ali de uma parábola, porque a linguagem é mais figurada na parábola, ou o Apocalipse, ou Cantares, entendeu? Mas ela vai fugir das epístolas, porque é nas epístolas que a doutrina ali está sendo estabelecida. Entendi. Júnior, você até deu alguns exemplos de seitas e falou daquelas que são, assim, mais facilmente identificadas, como, por exemplo, Testemunhas de Jeová. Mas acontece que hoje nós temos seitas que elas estão, vamos dizer assim, com a casca, com um nome de igreja cristã e até se passam por igrejas evangélicas. Por exemplo, este canal, Cortes Apologéticos, por exemplo, nós devemos o crescimento agora, o último impulsionamento deste canal em razão de uma forte atuação dos membros ou ex-membros da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Por quê? Porque nós fizemos uma menção
sobre esta chamada igreja e identificada muitas vezes como igreja cristã e evangélica, e nós fizemos a menção de que seria uma seita religiosa. Então eu recebi muitos contatos, eu recebi muito retorno, muitos comentários. Então, até mesmo graças aos irmãos da Igreja Pentecostal Deus é Amor, o canal recebeu um impulsionamento que até chegamos a ultrapassar aí a nossa marca de 1.000 inscritos. Esse canal começou dia 27 de maio, exatamente. Então, quer dizer, quando nós falamos muitas vezes, nós identificamos, por exemplo, em uma igreja que é chamada cristã, identificada como evangélica, que nós olhamos para as características dela e dizemos, olha, aqui estão as características de uma seita religiosa. Então, pelo fato de ter nome de igreja cristã, isso às vezes deixa as pessoas em dúvida, elas não conseguem encarar essa realidade. Porque não é o fato de ter nome de igreja cristã que faz uma igreja ser cristã genuína, são as características da igreja. Então você poderia, por exemplo, diante do conhecimento que você tem, da experiência que você tem, dar alguns exemplos, outros, de denominações cristãs que se passam por igrejas evangélicas, mas que na verdade são seitas, estão atuando aqui no Brasil, inclusive até, por exemplo, as neopentecostais, elas estariam encaixadas neste rol de seitas, segundo aí a sua visão, o seu entendimento? Você pode nos falar um pouquinho e dar alguns exemplos de igrejas que são, na verdade, seitas? Sim. Olha só, eu vou aqui ler um texto bíblico, porque se a gente ler a palavra de Deus, a gente já vai começar a identificar, não é? Primeiro, a ordenança, porque vai ter gente que vai chegar aqui nos comentários e vai começar a dizer, vocês estão aí atacando, vocês deveriam estar pregando a palavra de Deus, vocês deveriam... E nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, é exatamente isso que nós estamos fazendo. A Epístola de João, na primeira Epístola de João, capítulo 4, diz assim, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, a Bíblia determina que nós devemos provar, saber se aquilo que está sendo falado vem de Deus ou não. Esse é um ponto, tá certo? Nisto conhecereis o Espírito de Deus, versículo 2 diz, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. João está dizendo isso porque no contexto... Né? No contexto da influência da filosofia grega da época, muita gente, muitos gnósticos, olha só, eles acreditavam que Jesus não veio em carne, que seria como um fantasma, uma aparição. E é muito interessante quando a gente vai perceber, dentro do contexto aqui que o João está falando, os gnósticos, eles afirmavam ter uma espécie de conhecimento que ninguém tinha. Olha como isso lembra alguma coisa, né? Para quem é de alguma igreja pentecostal. Eles afirmavam ter um conhecimento que ninguém mais tinha. E aí a gente vai ter, por exemplo, esse conflito na igreja primitiva, porque muitos se infiltram na igreja, logo na Epístola de João, logo no início, ele vai falar um pouco sobre isso, daqueles que estavam e saíram porque não pertenciam. Eles eram pessoas que eles negavam a divindade de Cristo. E aí, quando a gente lê esse versículo, a gente diz assim, então a Deus é amor não é uma seita, porque eles reconhecem que Jesus veio em carne. Então a CCB não é seita, porque eles reconhecem que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. Então a Maranata não é seita, porque eles reconhecem que Jesus morreu e ressuscitou. A Adventista não seria seita. Mas nós temos que perceber o seguinte, no texto, em todo o contexto, que João mais adiante ele vai falar das características do falso profeta. E aí ele vai dizer o seguinte, amados, versículo 7, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E ele vai destrinchando que uma característica marcante do falso profeta é que ele não ama o próximo. Ele não ama as pessoas. Ele descarta alguém facilmente.
E a Bíblia diz assim, ele até afirma que ama a Deus, mas a Bíblia diz assim, olha, se tu não ama o teu próximo a quem vê, não tem como amar a Deus a quem não vê. Então, o apóstolo João deixa muito claro essa característica. E aí, voltando para a questão das seitas, como a Testemunha de Jeová, Adventista, CCB, Maranata, Deus é Amor e tantas outras, Universal do Reino de Deus, as pessoas vão dizer o seguinte, não, mas elas são cristãs porque elas afirmam que Jesus morreu e ressuscitou. Então nós temos que só entender uma coisa. As seitas atuais, diferente das seitas da época de João, elas não negam mais que Jesus morreu e ressuscitou, porque elas não têm como se levantar contra isso. Isso já está estabelecido, inclusive culturalmente, na sociedade. O que eles fazem é negar o caráter de Cristo. O Cristo que eles estão pregando não é o Cristo das Escrituras. Isso é muito sério. Não. O que é que eles vão dizer? Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, mas, contudo, entretanto, esse Cristo, ele tem uma personalidade, ele tem atributos que não são bíblicos. Este é o problema, ou seja, é uma nova face do falso profeta. O falso profeta, ele não vai mais atuar em cima de Cristo para negá-lo enquanto homem, o Cristo histórico, eles vão aceitar o Cristo histórico, mas eles vão modificar o quê? O caráter, a obra de Cristo, eles vão anular a obra de Cristo. Ou seja, ao invés de o homem ser salvo pela obra de Cristo da cruz de Calvário, que foi suficiente, ele passa a ser salvo pela obra que ele realiza na terra. Ou seja, Deus estabeleceu na eternidade uma obra para nós realizarmos. Então não é mais a obra de Cristo na cruz. É a obra que nós temos que realizar. Então é uma substituição. Não é mais Cristo que salva o homem. Literalmente. Porque essa salvação está condicionada a um conjunto de normas religiosas que o indivíduo precisa seguir para ir até o céu. Ou seja, a suficiência de Cristo é atacada. A suficiência. Eu não estou aqui dizendo que o homem é salvo, né, que ele pode fazer tudo de errado e ele vai ser salvo. Não é nada disso. Eu estou dizendo que quando o homem é salvo, há uma transformação interior que isso vai refletir. Ele vai ser transformado de dentro para fora. E o que as denominações, as seitas costumam fazer é criar o seu próprio conjunto de regras que vai anular por completo. Vai dizer assim, não, Jesus morreu, ressuscitou, está tudo certo, mas se você não obedecer à liderança aqui, você não vai para o céu. Então isto é um espírito do anticristo, porque ele está anulando o trabalho, a obra de Cristo. Ele está substituindo a obra de Cristo, os méritos de Cristo, por méritos humanos. Eles vão dizer, não, você não é nada, mas eles vão colocar uma outra obra, esse termo obra vai aparecer mais na CCB e na Maranata, uma outra obra no lugar da obra de Cristo. A Deus é Amor, por exemplo, os relatos que eu recebi, os poucos relatos, porque aqui em Maceió ela não tem tanta projeção, né? A grande questão da Deus é Amor é o uso indiscriminado de dons espirituais para criar regras, pautas de conduta. Eles não chegam a criar uma doutrina. Eles não chegam a fazer como a CCB em alguns pontos, no que diz respeito ao funcionamento organizacional, porque na CCB a gente vê uma idolatria denominacional muito forte, enquanto na Maranata, além da idolatria denominacional, você vê a idolatria ao líder. Houve até uma substituição, as pessoas lá estão pelo líder. No caso da Deus é Amor, ela vai muito ela é muito casuística. Você vai pegando cada situação específica, você vai atribuindo ao Espírito Santo regras, normas, pautas de conduta. É como se aquilo ali fosse o Espírito Santo. Ou seja, se uma liderança Deus é Amor se sente contrariada, ela passa, a partir dali, a fabricar algum tipo de revelação para atingir aquela pessoa que o contrariou. Então, isso fica muito no plano das experiências individuais, e essas experiências vão sendo
vai minando a verdadeira obra de Cristo, que é a salvação da alma. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, que não há experiências com Deus. Eu não estou dizendo que Deus não cura, eu não estou dizendo que Deus não fala, eu não estou dizendo que Deus não pode. Deus, ele é perfeito, ele se revela quando quer, onde quer, da maneira como ele quer. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o falso profeta, ele, por característica, ele não ama o próximo. Por característica, ele busca um bocado de pão, como a Bíblia diz. Ele tem os seus interesses e ele vai utilizar de supostos dons, supostas aparições do Espírito Santo, para a partir daí, isso também acontece em batistas renovadas também. Diga-se passagem, até na Assembleia de Deus acontece isso. Não do ponto de vista doutrinário, não assim do ponto de vista teológico, mas no dia a dia essas coisas acontecem. Uma pessoa dizer que teve uma visão, que viu, eu tenho uma profecia para a sua vida, e começa a partir daquela história de profecia que tem para a vida da pessoa, começa a partir dali, falar do passado da pessoa, julgá-la, condená-la, e aí tudo isso anula a obra de Cristo, ou busca anular a obra de Cristo na vida da pessoa, porque ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, Cristo está à destra de Deus Pai, ele intercede por nós, ele está ali intercedendo por nós, e nós somos salvos pela graça mediante a fé. A Bíblia diz: isto não vem de vós, é dom de Deus. Quando eu substituo esse caráter de Cristo e tantos outros atributos que estão presentes na Bíblia, na palavra, está bem esmiuçada nas epístolas, eu começo a colocar outros valores que esse Cristo, que o Cristo da palavra não tem, então eu passo a criar um outro Cristo que não é o Cristo bíblico. É um Cristo místico, é um Cristo revelado, né, como alguns colocam, mas não é o Cristo das Escrituras. Então, hoje, o meio pentecostal, ele não está, de maneira geral, eu coloco até algumas Assembleias de Deus nesse patamar. Eles estão abandonando, não são todos, não estou generalizando, tá, com relação principalmente à Assembleia de Deus, mas estão colocando o dom espiritual no mesmo patamar das Escrituras. E aí, quando isso acontece, a tendência é justamente a haver um declínio, haver uma queda no sentido espiritual, porque só o que vai sustentar o homem são as Escrituras. Pelo menos eu assim acredito. E no caso das seitas, o que acontece com as seitas é que ela tem isso de maneira muito estruturada, é uma coisa muito organizada. Eles têm um conjunto de heresias organizadas para prender a pessoa dentro da seita. O objetivo deles é esse. Eles têm, a seita tem pavor de se relacionar e dialogar com outras pessoas. Muita gente de seita vai chegar aqui no canal e vai começar a atacar a gente. Eles não vão mostrar um texto bíblico, e se eles mostrarem um texto bíblico, vai ser um versículo isolado fora de contexto. Mas eles não vão sentar e dialogar biblicamente, porque se houver um diálogo bíblico, se eles começarem a ler a Bíblia, aquilo cai por terra. E a Bíblia já diz que, há um texto de Paulo que fala aos Colossenses que diz que vos envio o espírito de engano para quem não deu crédito à verdade. Então, quando você renega a Bíblia, você vai cair nesse espírito de engano, você vai cair nesses contos, né? Até porque eles falam coisas que as pessoas também querem ouvir. Muitos falsos profetas, eles falam que a pessoa quer ouvir: você vai conseguir, você vai vencer, Deus mostrou isso para sua vida, você aqui ele trabalha em cima da vaidade, Deus levantou você para ser um diácono, para ser um pastor, e começa a enaltecer o ego humano, começa a enaltecer o coração do homem, e a Bíblia não faz isso. A Bíblia nos confronta, a Bíblia mostra que nós somos pecadores, que nós somos caídos, né, filhos de Adão, e que só através de Jesus, da sua misericórdia, do seu amor, da sua graça, é que nós alcançamos a vida eterna. Ok, Júnior, entendi. Agora, Júnior, eu queria que você até fizesse essa distinção aqui para nós, né? O que seria, então, este erro doutrinário e o que seria, então, uma heresia? Você pode nos falar um pouquinho sobre isso? Olha, isso é um debate bem intenso, assim, entre os teólogos, essa diferenciação entre erro e heresia. Né? Primeiro, há de separar o que é a ovelha de um pastor, né? Quando a gente está falando da cautela, do cuidado, não é com a ovelha que está obedecendo um falso mestre, porque a ovelha ela é vista ainda como uma vítima, não é? Até o momento que o Senhor vai operar e vai libertar ela daquele cativeiro. Mas existem os falsos mestres.
O que eu enxergo particularmente, aí isso é uma visão bem particular, não é? Mas assim, não é só minha, existem outros autores que corroboram isso. É que o erro doutrinário, ele não mexe com questões essenciais, com a base para que um indivíduo seja salvo. Se a gente pegar, por exemplo, a questão da escatologia, se uma pessoa crê que Jesus vai voltar antes da grande tribulação ou pós-grande tribulação, isso não vai influenciar. Isso é um erro doutrinário. Eu não vou dizer assim, o pré-tribulacionista, ele é uma heresia. Agora, se eu afirmo que na quarta trombeta, eu estou usando aqui o exemplo, Jesus vai voltar, eu estou ferindo a palavra que diz que ao som da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois. Então, ali eu estou indo de encontro à palavra. Porque a escatologia, nenhum homem sabe como será. Não foi dado esse conhecimento. Por isso que a gente vive pela fé mesmo. Né? Se vai ser antes, se vai ser depois, eu não sei. Eu sei que nós vamos ser levados para a eternidade. E amém, glória a Deus por isso. Como se dá o milênio, como se dá, se você é milenarista, ou pós-milênio, ou pré... Independente dessas... Ou se você acredita na divisão do corpo, alma e espírito, ou corpo e alma e espírito sendo a mesma coisa, isso não vai influenciar. Então são erros, divergências de conhecimento, enfim. Um outro ponto que seria um erro, por exemplo, a questão da soteriologia, né? Eu sou salvo, eu sou predestinado, eu sou eleito, depois eleito predestinado, regenerado, não é? Salvo. Então, alguns que enxergam que após, porque assim, os arminianos, há calvinistas que vai dizer que os arminianos são hereges. Eu entendo que os pelagianos são hereges, os arminianos não, são meus irmãos em Cristo. Porque eles não retiram de Cristo da salvação através da graça. O que há para mim é apenas uma confusão entre aquilo que eu chamo de livre agência, né, e de livre-arbítrio. Porque na minha concepção nós não temos o livre-arbítrio, isso foi afetado pelo pecado, que a gente simplesmente não consegue deixar de pecar. Por mais que eu me esforce, a gente não consegue. Então, se não houver uma ação do Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós. Então, é o Espírito Santo que vai nos capacitar. Por si, não consegue. Mas eu entendo que essa divergência da questão da graça, alguns chamam de graça, expiação limitada. Eu não gosto do termo expiação limitada, que dá a entender que a salvação de Cristo é limitada. Mas, enfim, no sentido de que Jesus morreu por alguns, não por todos, e o arminiano crê que Jesus morreu por todos, mas alguns acabam não aceitando. Então, essas coisas não vão interferir na salvação da alma. Tá? E isso é referidade, inclusive, por alguns teólogos. Tá? Inclusive, o próprio Augusto Nicodemos, em suas aulas, ele que estudou, fez doutorado em Novo Testamento, em suas aulas ele também não enxerga essa diferença. E mesmo que Augusto Nicodemos enxergasse, eu, no meu coração, não vejo como uma pessoa deixar de ir para o céu porque ela crê que há algum nível de escolha dentro dela, ou que não há uma escolha dentro dela. Então, essas questões, elas não interferem, tá certo? Na questão da salvação da alma. Então, assim, agora, uma heresia, diferente de um erro, uma heresia, ela retira, ela busca engrandecer o homem. Ela vai dizer que Cristo é insuficiente. Jesus morreu, mas você tem que realizar uma obra aqui, aí começa a criar várias coisas que acaba distanciando o homem das Escrituras. Existe aquelas 5 solas, né? Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Quando a gente começa tudo que leva o homem à idolatria leva à queda. A heresia, ela vai mexer com esses atributos de Deus. Não é, eu estou colocando assim, não vai mexer com o atributo de Deus, que Deus é perfeito. Estou dizendo assim, mas naquela vida de comunidade vai começar a ensinar conceitos que vai retirar de Deus, vai buscar, no caso, retirar de Deus esses atributos. Por exemplo, a Bíblia diz assim, se confessar os nossos pecados, ele foi justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar toda a justiça. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica todo pecado. Então, assim, se andarmos na luz, como na luz ele está, ou seja, na sua palavra, né, lâmpada para os seus pés, a tua palavra, luz para o caminho. Então, você vai ver que se nós andarmos conforme a palavra de Deus em obediência, a partir daí o sangue de Jesus nos purifica todo pecado. Aí, o que o falso profeta vai fazer? Ele vai pegar e vai criar uma norma e vai atribuir a isso
algo que a Bíblia não atribui. Isso não é um simples erro doutrinário, isso é uma heresia. Não, você só vai ser perdoado se você ficar de joelho e clamar pelo sangue de Jesus. Uma coisa que não está na Bíblia. Jesus falou assim, olha, se orares em meu nome, é em nome de Cristo. Aí o indivíduo diz, não, você tem que clamar pelo sangue de Jesus. Eu não estou dizendo que a pessoa não possa fazer isso. O problema é quando se atribui que só através disso você vai para o céu, porque quando eu vou orar, Senhor, eu estou orando e eu posso e devo fazer isso. Lembrar sempre que se não fosse o sangue de Jesus, eu não teria acesso. Então, mencionar o sangue de Cristo, o poder do sangue de Jesus é uma coisa. Agora, pedir para o sangue que já foi derramado lá 2000 anos atrás ser derramado de novo é outra coisa. Porque, pelo que eu lembro bem, na hora que o sangue estava sendo derramado, o pai virou até o rosto. Né? Porque aquele é o momento da vitória da serpente. Aí Jesus ressuscita, né? E ali ele pisa a cabeça da serpente. Então, quando você começa a enaltecer o momento da morte e pedir para o sangue ser derramado de novo, quando eu começo a atribuir à Bíblia significados que não estão nela, quando eu começo a dizer que a Bíblia é um livro morto, ou que ela perdeu a validade, e que a partir de agora existe uma palavra revelada, ou que Deus deu uma revelação. Então essas coisas, isso é heresia. Eu afirmo aqui com todas as letras, o senhor Gideon Trigueiros é inimigo da cruz, é inimigo de Cristo, é inimigo do povo cristão, é inimigo do povo de Deus. Existem pessoas que estão lá encarceradas, que o Senhor vai libertar no tempo dele, como nos libertou, entendeu? Para vivermos segundo a sua palavra. Mas aquele homem, ele nunca se arrependeu, ele tem as características que você vai ver na palavra do falso profeta. Ele tem as características. Ele é um homem que ele se levanta contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Ele faz chacota disso. Entendeu? Para ele, a Bíblia é o quê? É um livro que não tem validade. Aí a revelação, ou seja, ele começa a atribuir significados que não estão. E quando começa a meditar, teologicamente, começa a meditar, eu nem assisto, nem vejo, nem falo, mas é porque tem alguns irmãos que possa ser que essa palavra, já que a gente está falando de ser sincero, né? E está falando da palavra de Deus, tem que ser dito que existe heresia, já que entrou a questão de erro, essa heresia, esse corpo doutrinário que ele criou, que foi criado na CCB, que foi criado na Adventista, que foi criado na Testemunho de Jeová, ela também cria mecanismos e ferramentas para bloquear a mente, para bloquear inclusive a racionalidade. Até o ímpio fora da igreja tem mais condição de ouvir a palavra e entendê-la do que quem está lá dentro. Pelo nível de deformidade, pela maneira como as coisas, né, foram retiradas do seu contexto. Você pega uma pessoa que passou 30 anos na Maranata ou no CCB, quando ela chega na presbiteriana, ela vai ler um texto, ela já vai buscar um significado por trás, um significado oculto, ou seja, ela passa a ter dificuldade de se enquadrar em qualquer local. A gente vê que ele desceu a ladeira, ele criou um corpo doutrinário para impedir as pessoas de ter acesso à Bíblia. O que ele mais tem pavor não é nem de mim, nem de você, pastor Saulo. Ele tem pavor da Bíblia. Ele tem pavor que as pessoas escutem a palavra de Deus, seja na Igreja Batista, seja no Augusto Nicodemo, seja na Assembleia de Deus. Se houver um homem ali pregando Bíblia, é o que ele mais tem medo, tanto é que ele não quer nem que os seus pastores, nas suas escolas dominicais, preguem Bíblia. Ele quer que todos que só ligam o satélite, tem que ser ele falando, ou seja, as pessoas têm que pregar aquilo que ele prega, até para criança tem que ser ensinado aquilo. Ele tem pavor que as pessoas conheçam. Ó, aquela divisão clássica, os 5 livros do Pentateuco, os livros históricos, os 5 livros poéticos, os profetas maiores, os profetas menores, os evangelhos, os Atos, livros históricos, as epístolas gerais. Então, as epístolas ali, as cartas de Paulo. Ele não quer que as pessoas entendam o mínimo. A gente está falando do básico. Ele não quer. Ele é inimigo da cruz e é inimigo do povo de Deus, e ele se levanta contra a palavra de Deus, né? De repente ele pode se converter, e que bom seria, glória a Deus que ele se convertesse, mas até aqui o que a gente vê é um homem que é inimigo da palavra de Deus, inimigo da cruz. Júnior, eu entendi. Olha só, recentemente eu gravei uma entrevista com o pastor Osiel, e nessa entrevista o pastor Osiel ele fez uma menção que a Igreja Cristã Maranata seria uma seita anticristã, salvo engano, que não seria uma seita cristã.
E aí eu queria te perguntar, eu ainda vou, o pastor Osiel, eu ainda vou trazer ele para falar conosco aqui neste canal também. Eu tenho muitas coisas ainda a perguntar para ele. Mas aqui, já de acordo com o que você já estudou, você faz essa distinção também entre seita cristã e seita anticristã? E qual seria, então, no seu ponto de vista, essa diferença? Eu enxergo que toda seita, se é seita, é anticristã. Tá? Agora, eu entendo o que ele quis colocar. Do ponto de vista, eu vou retirar aqui o caráter assim, espiritual da questão e vamos entrar para fins didáticos, esclarecer o que eu acredito que ele esteja querendo dizer. No sentido de seita anticristã para seita cristã. Tá? No sentido de que é o seguinte, algumas seitas religiosas, elas buscam cercar, elas buscam impedir os membros de se relacionar com outras pessoas. Elas têm um caráter sectário, mas dentro do seu corpo doutrinário, eles não negam a suficiência das escrituras, elas não negam os atributos de Deus, elas não negam a trindade, elas não negam aquilo que é o mais importante para a pessoa ir para o céu. Quando a gente fala assim, agora sim, ela não nega nada disso. Só que o fato de manter as pessoas isoladas, eu não enxergo isso como algo que venha de Deus. Eu enxergo que essa coisa de isolar as pessoas, uma coisa é você preparar as pessoas, não as pessoas passarem por algum momento de aprendizado, mas quando você busca isolar elas, ou dizer que só ali tem a verdade, não é só ali tem a interpretação correta das escrituras, só ali vai para o céu, é uma seita. Quando ele fala seita anticristã, que eu já vi algumas pessoas mencionarem isso, é no sentido de que além dessas características, de ser sectário, de apresentar uma verdade especial, existem outras que contrariam o próprio Cristo. É como se fosse uma seita plus, assim, uma coisa mais além, entendeu? No caso da Maranata, às vezes eu acho a Maranata pior do que a CCB. Às vezes eu acho Maranata pior do que a CCB. Porque eu, assim, claro, eu nunca fui da CCB, não posso avaliar o nível de destruição que a CCB gerou na vida de algumas pessoas, de angústias, de tristezas. Mas, assim, as normas na CCB, elas costumam se aplicar. Mesmo que de maneira errônea, elas se aplicam. O que a gente vê na Maranata, primeiro, assim, a CCB não é oriunda, vou pegar o ponto de vista histórico, a CCB não é oriunda de uma rebelião. A Maranata é rebelião. Né? Rebelião, não aceitaram a eleição, aí entraram com recurso ao presbitério, o genro do Girotino, que foi o primeiro presidente da Maranata, fazia parte do presbitério, mexeu os pauzinhos lá, como aquilo ia pro sínodo, sabia que não ia dar certo, de Vila Velha recorreu para a Vitória, não ia passar daquilo, aí acabou que ele fingiu ter aceitado, escreveu carta, tem documento, isso vai vir, esses documentos, essas atas, ele assinou, ele agradeceu, entendeu? E depois ele começou a se reunir, algo que era vinculado à presbiteriana, ou seja, que a presbiteriana tem as suas igrejas, tem suas sociedades internas, ele era presidente da mocidade presbiteriana, naquela idade, não sei se já era casado, enfim. Mas para ser presidente da mocidade tem que ser jovem, não pode ser casado. Mas enfim, já tinha uma certa idade, mas ele gostava de dar aula dominical, porque o irmão dele, que foi juiz de direito, não é? Deixou de estar tomando conta da igreja para ir fazer concurso. Depois, segundo o livro de Joel Brinco, foi até preso. Então, graças a Deus que a igreja, na eleição, você vê, não precisou do Espírito, não precisou de nada. A igreja, o Espírito Santo atuou e o povo votou e tirou. E aí, tirando o irmão dele, ele não podia mais ser o professor da escola dominical, não podia chegar lá e estar fazendo o que ele queria. Então, ele se sentiu contrariado, se rebelou e passou a cooptar. Eu tenho um relato já de que ele saía viajando, cooptando pastores presbiterianos que estavam insatisfeitos, né, no final da década de 60 com a igreja presbiteriana. Então, se um pastor presbiteriano não se sentisse muito prestigiado pelo presbitério, pelo sínodo, ele tentava cooptar, e alguns foram, e saíram arrependidos. Até aqui em Maceió teve um, na década de 70, que ele veio aqui para Maceió, cooptou o indivíduo, né?
se ele assistir e-book, sabe que eu já estou com essas informações, todos esses documentos, cooptou, o indivíduo foi para a presbiteriana, se arrependeu e retornou, foi para Maranata, que era a Igreja Cristã Presbiteriana, e retornou para a presbiteriana. Então, assim, inclusive a instituição não cresceu com ele, tem que se deixar isso claro, de 68 até a ida do pastor Dodge, no final da década de 70, ela não cresceu. Ela só cresce quando o Dodge vai, que o Dodge já era muito conhecido no congregacional, formou diversos pastores, já era um homem idoso, ele está com problemas de saúde, acaba indo morar próximo naquela região para cuidar da saúde, e a partir dali a igreja acaba naturalmente crescendo com a ida de Dodge, que foi com diversos outros pastores, e que a maioria eram teólogos, e depois gradativamente ele foi descartando. Então eu considero, até pelo histórico, que a instituição é muito pior do que a CCB. Tá? Até porque as regras da CCB elas ainda se aplicam a todos, e na Maranata as regras elas se aplicam a dependendo da conveniência não se aplica mais, aí se abusou de determinados métodos, a verdade é essa, não é? Se abusou das falsas doutrinas, usou das maneiras mais... eles contrariam a doutrina que eles inventaram, eles criaram um corpo doutrinário, e a hora que eles querem, tudo aqui é por visão, aí aparece... Manda para lá umas 2.000 visões mostrando dificuldade na vida do Gideuti, aí ele diz, essa visão não vem de Deus, porque o ministério está acima dos dons. Então, assim, ele mesmo contraria a doutrina que ele criou. Então, eu acho que isso chega a ser pior do que a CCB. Eu acho que em alguns pontos a Maranata chega a ser pior, mas eu não sou a pessoa mais adequada para falar, porque eu nunca estive na CCB, só escuto os relatos. Mas as duas saíram da presbiteriana, né? Agora a Maranata tem o histórico de ter saído através de uma rebelião, e a CCB não. A CCB foi uma questão teológica realmente diferente. Júnior, então, para nós encerrarmos aqui essa nossa conversa, em relação ao desligamento, tá certo? Então, muitas pessoas, houve um êxodo, muitas pessoas estão se desligando, outras já chegaram à conclusão que precisam se desligar, isso aí é um fato, eu recebo essas informações constantemente, mas em relação a este desligamento, você acha, por exemplo, como o trabalho que nós fazemos, que você está fazendo, o pastor Osiel está fazendo, Joaquim, e tantas outras pessoas, o Cavaleiro Veloz também faz, você entende que nós devemos ajudar estas pessoas a se desligarem, ou nós devemos simplesmente deixar para lá, né? Isso aí, talvez eles estejam já predestinados, alguma coisa assim. Então o lugar deles é lá mesmo e a gente está perdendo nosso tempo. O que você poderia nos falar sobre essa questão desse desligamento? O que acontece quando a pessoa se desliga, e se nós devemos ou não estar tentando ajudar essas pessoas? O que você pode nos falar? A predestinação está na mente do Pai. A gente tem que pregar para todo mundo. A gente tem que estar pregando, falando. Nós não vamos convencer ninguém, só que convence o Espírito Santo. Mas nós precisamos ser boca de Deus, né? Aqui na Terra. A igreja foi chamada para isso. A igreja foi chamada para testemunhar. A igreja foi chamada para pregar o evangelho, para apontar as heresias, para dizer, olha, existe falso profeta. Então, assim, nós temos que continuar o trabalho, entendeu? Nós precisamos continuar o trabalho e estar sempre orando. A gente não pode fazer isso de qualquer forma. Precisa estar em oração, precisa estar buscando a Deus, precisa ser misericordioso com as pessoas que nos atacam, elas vão continuar atacando, entendeu? Eu particularmente, assim, sou muito atacado até hoje. O irmão lá de Londres entrou em contato comigo, falou de quando eu assistia meu canal, ou seja, ele estava lá, mas já assistia meu canal. Então, assim, a gente vai falando as coisas, elas são sementes. Eu tenho buscado me preparar mais para dar continuidade a isso, porque eu percebi que eu não tinha conhecimento. Eu fui mais na base do testemunho e ainda fui como um crente, digamos assim, pentecostal, né? Mas pelo menos já liberto do caráter sectário da seita. Toda vez que eu vou, não só aqui, mas em outros canais, ou quando eu vou em alguma igreja falar, eu sempre me programo para não falar algumas coisas, mas acaba saindo. Eu não queria chegar aqui e dizer o que eu falei do Gideuti. Eu não queria. Mas é verdade. Então, a Bíblia, eu sei que muitos, assim, antes eu me machucava quando eu via irmãos da Maranata me atacando nas redes sociais, mas depois de um tempo parei de me machucar. Porque quanto mais a gente sai
e o tempo vai passando, a gente percebe o privilégio que nós temos e como aquelas pessoas ainda estão escravas, não é? Estão sendo exploradas. A miséria espiritual que elas vivem por causa do grande erro, engano, que não é um simples erro. Erro é uma ausência de estudo, é uma negligência, é uma imperícia, é um descuido. Não, ali é formatado para escravizá-los. Então, se eu pudesse escolher, digamos assim, eu não falaria o que eu falei de Judeuti, mas é o que está na Bíblia, é o que está na palavra de Deus. Então, eu prefiro que o irmãozinho lá fique com raiva de mim, mas que mais adiante ele receba a bênção, como vi vários irmãos dizer para mim que tinha raiva de mim, mas hoje estão libertos. Entendeu? E eu espero que estejam realmente, porque se ele sair da Maranata, ou da CCB, ou da Deus é Amor, ou da Adventista, ou do Sétimo Dia, ou Testemunho de Jeová, seja lá o que for, e se ele permanecer sectário, se ele permanecer se achando que sabe tudo, se ele continuar julgando os outros, se ele continuar colocando em prática aquelas heresias e servindo aquele outro Deus, aquele outro Jesus, que não é o Jesus das Escrituras, ele vai ser um ex-CCB, um ex-Maranata, com o mesmo espírito da Maranata. Que é isso que eu oro a Deus para eu não ter, para Deus ir retirando de mim. Né? Eu, sinceramente, não queria ter falado, mas é a verdade. E, olha, é a verdade. Eu não estou falando isso porque está com raiva dele. Não, é a verdade. Eu não tenho falado muito em canais, mas quando eu converso com as pessoas, eu leio a palavra, quando eu leio a Bíblia, quando eu vejo os enfrentamentos que o apóstolo Paulo passou, sabe, que João passou, daqueles que negavam que Jesus veio em carne, que Jesus tinha vindo, era tipo um fantasma, outro colocava doutrinas ali em Coríntios, quando eu vejo as características do falso mestre, quando eu leio Gálatas, que eu vejo as obras da carne que são manifestas, quando eu leio a Epístola de Judas, quando eu vejo tudo isso, eu percebo uma diferença muito grande que os apóstolos tinham no tratamento com a ovelha e com o falso mestre, que é o que se coloca em posição de liderança. Eu não enxergo os pastores da Maranata, pelo menos os mais novatos, os mais novos, como falsos mestres. Eles foram também formatados, eles foram trabalhados para acreditar naquilo. Mas a liderança, aqueles que estão no presbitério, não há inocente, não. Nem lá, nem em concílios de determinadas igrejas, nem em grandes convenções, lá não há nenhum inocente. Nem para o bem, nem para o mal. Lá eles sabem o que estão fazendo. E eu lembro de uma palavra do pastor Ronaldo, quando ele deixou, ele era responsável coordenador de região, ele não saiu porque ele se sentiu contrariado, não. Ele saiu, ele juntou ali com a ICR, depois ele formou a IER, que ele diz assim para mim: Júnior, eu saí por uma questão de sobrevivência espiritual, eu ia perder minha salvação, porque chegou um momento que eu já tinha entendido, eu não podia ficar mais lá. Entendeu? E você pode observar que a maioria, hoje na Maranata, existe mais ex-pastor do que pastor. E glória a Deus por isso. Porque muitos saíram por uma questão de sobrevivência espiritual. Porque o compromisso deles era com a palavra. Enquanto eles estavam ainda, e eles apostam muito nisso, né, em pessoas novas na fé, desconhecedores da palavra, eles levantam rápido, assim, para obreiro, diácono, chega ali a pastor com aquela coisinha de clamor pelo sangue, palavra revelada, quinta medida, ele ali leva a pessoa, depois de um tempo, quando eles percebem, eles não conseguem ficar. Eu estava vendo até o censo, por exemplo, há tempo atrás estava vendo o censo 2010 da Maranata, de 2000 ela tem 277 mil na época, em 2010 ela pulou para 300 e poucos mil, ou seja, em 10 anos, ela não teve um crescimento tão grande naquela época. Ela tem crescido só 30%. Comparado aos pentecostais, porque as igrejas evangélicas cresceram muito, os pentecostais mais ainda. Aí de lá para cá, a gente percebe que hoje, se você pegar aqueles 210 mil membros, perdão, 270 mil membros que havia em 2000, antes de 2010, deles, se tiver 20 mil é muito. Quando eu participei de um encontro, eu estava ouvindo os testemunhos, irmãos de onde eu congrego. Testemunhos de pessoas, testemunhos de 30 anos atrás, 40 anos atrás, de casamentos que Deus restaurou.
Aí eu disse, olha só como são as coisas. De onde eu saí, nunca tinha ouvido pessoas contando testemunho, né, feliz. Olha, foi o pastor fulano na época que me casou. É a pessoa na mesma instituição contando seu testemunho para casais jovens. Eu nunca tinha visto isso, porque quando eu ia olhar, tinha prazo de validade. De 10 anos depois, já tinha saído. Aí quando eu olhava minhas fotos, fulano saiu, ciclano, beltrano, o pastor saiu, o diácono saiu. Ou seja, era um verdadeiro Big Brother. Isso é muito triste, muito triste. Agora, eu com relação àquilo que eu falei, eu não retiro nenhuma vírgula, porque é o que está na palavra de Deus, né? E a gente tem que pregar, porque Deus nos chamou para isso. Toda vez que eu for convidado, toda vez que eu sou convidado, eu falo a verdade. E no máximo a gente vai ter um processo, uma coisa ou outra, mas isso é o mínimo, perto dos benefícios que Deus nos dá pelo trabalho que nós realizamos, de quanto Ele nos abençoa, entendeu? De como Ele preserva nossos filhos, de como dos benefícios que Deus nos dá por estarmos do lado da verdade. Há um galardão, um tesouro, uma coroa preparada para aqueles que pregam. O Senhor não nos chamou para ficar na zona de conforto, não. Ele nos chamou para pregar. Eu parei um pouco de fazer alguns enfrentamentos porque eu entendi que eu estava fazendo da maneira errada e que eu precisava ter um preparo, cuidar da minha família, filhos pequenos, né? Evito fazer qualquer coisa eles ouvindo, porque eu não gosto que eles escutem esses assuntos. Criança tem que pensar coisa de criança, não tem que pensar coisa de adulto, não é? Inclusive um deles tem um filho chamado Estevão. Ele ouviu um vídeo e ele não ouve essas coisas. Aí ele ouviu uma musiquinha, criaram, acho que foi um samba, que dizia assim, da obra, da sobra. Rapaz, e ele começou a cantar isso. É o Estevão, rapaz, não canta isso não. Ele ria que só cantando, e ele grava as coisas. Criança grava tudo, né? Criança grava tudo. Aí ele cantando, rapaz, eu proibi, disse, olha, aqui em casa a gente não fala assunto de igreja, não quero nada, vocês não falam esses assuntos. Coisa de criança, a musiquinha não tem jeito. E olha que eu não escuto à frente dele, mas bastou de longe, eu pensei que estava até dormindo, quase escutou, a musiquinha ficou na mente. Gravou, e a sobra é a obra, não sei o que lá, eu digo, rapaz, que é isso? O senhor tava, eu digo, mas eu não gravei, tu já gravou, rapaz. Mas criança é assim, criança grava rápido, aí pronto. Aí teve uma outra que foi um outro vídeo que botaram o Olaf e botaram a fala de um pastor que tem a mesma voz de Olaf. Aí ele gravou a fala todinha, ele gravou. Eu ouvi uma vez só, mas já gravou. Os pães da proposição, altar do incenso, aí começou a falar. E eu, meu Deus do céu, pronto. Aí é pra gente ver como a gente tem que ter cuidado perto de criança, né? Ouvir uma vez já vai decorar, vai aprender. A gente não, eu mesmo hoje em dia estou meio velho, o pessoal às vezes reclama, o senhor falou, mas não citou a referência bíblica. Eu digo, meu filho, pelo amor de Deus, ó, eu vou aqui a mente acelerada. Aí se eu for parar para falar cada referência, eu vou esquecer o que ia dizer depois. A não ser que eu prepare por escrito aqui tudo direitinho, aí eu vou citando cada referência, porque senão eu vou esquecer. Agora, qual era a próxima fala, que eu não lembro mais? Enfim, mas é isso, eu espero que Deus abençoe os irmãos, que se alguém ficou triste, ore por mim, né? Com o que eu disse, mas eu estou falando que está na palavra. Está criando um monte de coisa que não está na Bíblia, e o histórico, né? As informações que eu recebi de um ano para cá são maiores, são situações piores do que o que estão no livro de Joel Brinco, né? Inclusive de pessoas, eu vou aqui, para a gente encerrar, olha que coisa triste. Tem um pastor em outro país que ele estava me contando a vida dele na Maranata. Ele saiu muitos anos, ele saiu muito antes. Acho que ele saiu até antes de você, pastor Saulo. Ele contando para mim que ele é natural de outros países, mas ele veio morar no Brasil e ele trabalha com joias, ouro, pedras preciosas, essas coisas. Trabalhava com isso. Ele era avaliador, ele não era empresário, ele avaliava, né? E aí ele conheceu o pastor Dodge, né? E pastor Dodge, ele mandou até a foto para mim do pastor Dodge batizando ele. Coisa simples na época, sabe? Aquele batismo simples. E ele disse que ele se tornou pastor. O pastor Dodge chamou ele foi. Aí disse que quando o pastor Dodge começou a ficar idoso, ela já foi idoso para lá, né? Mas quando o pastor Dodge muito enfermo, aí
ele gradativamente ia pegando o judeuti e ia substituindo os pastores das igrejas locais. Assim, não tinha ninguém lá no Pará, ele deixava o pastor ligado ao Dodge. Não tinha ninguém em Pernambuco, estou colocando assim como exemplo, tá? Não tinha ninguém em Alagoas, ele deixava, que eram teólogos. Aí, gradativamente, ele ia substituindo e ocupando por pessoas ligadas a ele. Aí, pessoa que não chegou um pastor lá para substituir, ele foi ver que jogava no bola 7, por uma revelação, né? E aí ele foi entrar em contato com o Dodge. Quando chegou, ele não conseguia nem falar com o Dodge. Ele não conseguia, simplesmente não passava um telefone. Aí ele bateu, dirigiu o carro, foi até o pastor Dodge, perguntar o que estava acontecendo. Aí quando o judeu soube, colocou ele de volta e disse que foi mal entendido, desconversou para o Dodge. E aí ele foi explicando como todos esses pastores, muitos formados, como muitos teólogos, como o pastor Isaías, inclusive aqui no Nordeste muito conhecido, que acabou também abandonado mesmo, literalmente abandonado. Eles já vieram com suas congregações. Foi ali, no final da década de 70 para a década de 80, que a igreja cresce, porque ela não cresceu, ela já recebeu congregações inteiras. O movimento congregacional meio que se desfez, a liderança veio porque estava enferma, e os homens seguiram aquela liderança, inclusive em Portugal, que já se chamava Igreja Evangélica Maranata. Por isso que tem esse nome, porque lá já era. Então eles quiseram que lá mudasse para presbiteriana, lá não aceitou, aí aqui teve que mudar, porque houve uma fusão, na verdade. E aí, gradativamente, esses foram sendo chutados. Mas eles foram essenciais para que a igreja crescesse, que se fosse depender só do dentista, não teria crescido. Então nem isso ele conseguiu. Aí depois as pessoas já apegadas àquele formato, a simplicidade, aí a partir dali ele foi substituindo e foi escanteando, ele me contando, assim, narrando, e a maneira como juridicamente ele amarrou isso, ele centralizou as decisões, ele criou uma estrutura jurídica realmente para qualquer um ser descartável, inclusive os que estão lá no presbitério. Então, assim, a mente, a maneira como ele maquinou tudo isso é algo sobre-humano, não é uma coisa humana. A maneira como ele esperou, sabe, que os pastores envelhecessem, como que ele soubesse que a vez dele ia chegar, que ele ia viver muito tempo, que ele ia fazer o que ele está fazendo. Ele preparou isso desde quando ele estava lá em Vila Velha, da presbiteriana, desde quando ele liderou aquele motim. É por isso que ele se sente tão mal quando vê alguém saindo, não é? Porque é uma pessoa que foi liberta. Então, a pior coisa para ele é quando uma pessoa é liberta. Essa é a pior coisa. O ataque que ele fez ao casal lá da Inglaterra é porque ele percebeu pessoas sendo libertas, e aí ele não aceita uma pessoa sendo liberta. A raiva que ele tem de nós não é porque nós estamos aqui no canal, é porque o prazer que ele teve é a pessoa destruída depois que sai. Que ele dizia assim muito, se você sair daqui, você vai mendigar, porque ele sabe que ele deforma a mente, de maneira que a minha pessoa chega a outra igreja, você vê quando uma pessoa mesmo da Maranata vem discutir, você vê que ele vem totalmente sem nada de Bíblia, ele, sabe, ele não, chega a ser assim, é como uma criança que não tem como atacar a gente, entendeu? E ataca da maneira carnal, quando são carnais, mas quando não são, e aí eu fico triste, né? Fico triste porque meu pai está lá, mais de 70 anos de idade, eu sei que o quanto faz mal a ele quando eu testemunho, né? Eu imagino que faça mal a ele, porque ele fica triste, né? Mas a vida, e a gente sabe que a mensagem está chegando, a semente está plantando. Quando vi o irmão da Inglaterra falar, eu assisti seu canal, ele estava lá, mas ele assistia. Então aquilo vai, né? A palavra de Deus vai entrando. Não é eu e você, a gente, né? Mas Deus, ele age da maneira como ele quer. E eu sei que mesmo nas doidices, assim, que hoje vejo, meu Deus, que doidice aquela que eu fiz, mas Deus é soberano, sabe de tudo, né? Muita coisa eu me arrependo da maneira, né? E eu busco, por isso que eu busquei sentar no banco e estudar. Inclusive, essa semana foi aprovado até no conselho, e a igreja que eu estou é a maior daqui na Central, muito grande, inclusive. É muito grande mesmo a igreja, né? Até lá tem um grupo de membros, é a maior presbiteriana dessa região aqui. Eu fui aprovado para estar dando aula, né? Para estar como professor de escola bíblica, né? Eu nem imaginava isso. Quando o irmão me chamou, eu digo, meu Deus, o irmão até brincou comigo e falou assim, é revelação, viu? Que ele já sabe, deu eu sair, né? Aí ele tirou onda comigo, brincou comigo. Mas, assim, eu nem imaginava, assim, porque eu me sinto tão, assim, ainda desconhecedor quando eu vou estudar. Ele vai estudar mesmo toda a igreja, depois da igreja primitiva, daquele período ali,
dos apóstolos, ele vai estudar a história da igreja, tem tanta coisa que antes da reforma protestante, ele vai estudar os valdenses, meu Deus, quanta coisa que eu não imaginava, né? Período da Idade Média, Santo Agostinho, né? Assim, tanta coisa que a gente deixou de estudar e que essas pessoas não têm acesso, né? Mas está tudo no plano soberano de Deus e no tempo dele, a gente vai fazer nossa parte, vai levando os processos nas costas, né? Às vezes, mas a gente sabe que bem-aventurados sois vós quando forem, né, quando forem perseguidos, né, por amor de mim, né, quando vos arrastarem para os tribunais, né, como fazem com os apóstolos. Então, são as marcas de Cristo, né, como o Paulo fala aos Gálatas, daqui a dia ninguém me moleste, porque traga meu corpo as marcas de Cristo. Então, essas são as marcas, esses processos, cada perseguição é um carimbo aqui, ó, marca de Cristo, marca de Cristo, marca de Cristo em você. Amém, Júnior. Muito obrigado. Obrigado por ter nos honrado com seus conhecimentos, com as suas informações, com esta participação. Agradeço também a todos aqueles que nos acompanharam até aqui, que têm apoiado este canal, inclusive. Muito obrigado, meu irmão, a você. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Obrigado, Júnior. Que Deus abençoe a todos. Amém. Meus irmãos, fiquem na paz de Jesus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.